Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Não sei se tiveste alguma vez a sensação de que ao ler os Evangelhos falta ali alguma coisa. Quer dizer, na realidade não falta, está ali o que Deus quis que estivesse, mas gostaríamos às vezes de ter mais pormenores. Até nos podemos queixar de vez em quando: "Oh, São Marcos, porquê é que tu foste tão sucinto? Porquê é que não descreveste um bocadinho melhor as coisas?" Gostaríamos de conhecer mais, não só sobre a vida de Jesus, mas sobre a vida das pessoas que rodeavam Jesus. Sem dúvida que os evangelistas sabiam muito mais, conheciam muito mais do que aquilo que escreveram nos Evangelhos. Escreveram aquilo que o Espírito Santo lhes inspirou. Mas o tempo foi passando e podemos imaginar, e nós próprios temos essa curiosidade, o que pensariam aqueles cristãos que já não tiveram a possibilidade de ter um contacto direto com Jesus, com Nossa Senhora, com os apóstolos. Como gostariam eles também de conhecer, por exemplo, a vida de Maria. Com certeza que os apóstolos, quando viveram com ela, sabiam muitas coisas, se bem que a humildade de Nossa Senhora dá a entender que não andaria ela por aí a dizer: eu fiz isto, eu fiz aquilo, olhem para mim, que sou grandiosa. Não, sempre que Nossa Senhora falava de si, tinha como pano de fundo o dar glória a Deus. Mas eles conheceriam melhor como era a mãe de Jesus. E ela é também nossa mãe. E como gostaríamos nós, Jesus, agora que estamos a falar contigo, de ter uma maior intimidade com a nossa Mãe do Céu. Às tantas podemos fazê-lo conhecendo mais sobre a sua vida, mas há sempre buracos, há sempre momentos de silêncio que não sabemos como foram. Não sabemos exatamente como seria a vida de Maria na casa de São Joaquim e de Santa Ana, quais eram as suas amigas, os seus familiares, os costumes da família, se havia, algum petisco especial próprio da família para fazer nas grandes festas. Há um grande silêncio sobre tudo isso na Sagrada Escritura, mas ainda assim chegaram-nos alguns relatos aos dias de hoje. Alguns que a Igreja não reconhece como verdadeiros, mas outros que são parte da tradição e que até são celebrados na liturgia, na oração pública da Igreja. E um desses relatos, talvez o mais representativo, é precisamente o da festa que hoje celebramos, a festa da apresentação de Nossa Senhora no templo. Não está na Sagrada Escritura, mas desde o século VI que se celebra na liturgia da Igreja no Oriente e depois também no Ocidente. Uma festa que fala desse momento em que Nossa Senhora foi levada pelos seus pais, Joaquim e Ana, ao Templo de Jerusalém. Tal como outros episódios da Sagrada Escritura, em que, por exemplo, outra Ana, a mãe do profeta Samuel, foi levar o seu filho para o serviço de Deus, ou, sem ir mais longe, o momento em que Maria e José levaram Jesus ao templo, foram apresentar ao templo. Também isto terá acontecido com Nossa Senhora. Apesar de não estar escrito nos Evangelhos, mas sabemos que é assim, porque, diz o Catecismo da Igreja Católica, a lei da oração é a lei da fé. A Igreja crê conforme reza. E nós rezamos esta festa da apresentação de Maria no templo e por isso acreditamos nela. Maria, que é oferecida criancinha, chega ao templo com toda a sua beleza, com toda a sua graça, uma alma concebida sem pecado original, toda formosa por dentro e por fora, tudo dedicado ao Senhor Deus. Este é o conteúdo teológico desta festa da apresentação de Nossa Senhora. Naquela criancinha que é levada ao templo está nada mais, nada menos do que a criatura mais perfeita. Aquela que está até acima dos anjos, cheia de graça, sem pecado original, não por seu mérito próprio, porque obviamente antes de nascer não podia ter mérito nenhum,
mas em previsão desses méritos do seu Filho, desses méritos de Cristo. E ela, que era cheia de graça, depois de apresentada no templo, voltou para a sua casa, voltou para a casa dos seus pais, Joaquim e Ana, para a casa rodeada dos seus familiares, vivendo de uma forma absolutamente normal, fazendo exteriormente o mesmo que fariam tantas raparigas da sua idade. E, no entanto, tudo feito com um enorme amor a Deus, com uma enorme riqueza interior que depois descobrimos mais tarde, quando cresce e quando no Evangelho nos revela, por exemplo, o cântico do Magnificat, toda essa riqueza, todo esse mundo interior de Nossa Senhora, esse hino fantástico de louvor a Deus. Pois hoje, nesta festa, nós podemos olhar para a nossa Mãe do Céu, darmos graças a Deus e pedir-lhe a ela que nos faça de nós também ofertas dignas de Deus, que a nossa vida seja algo agradável a Deus. Pode haver, no entanto, um perigo ao falarmos de Nossa Senhora, que é o pensar que no caso dela isto foi tudo muito mais fácil, porque era a Imaculada Conceição. Nós não somos assim. Como é que poderemos nós fazer da nossa vida uma vida totalmente agradável a Deus? Isso só ela conseguia, porque não teve nunca nenhum pecado. Isto na realidade não é bem assim. Pensar desta maneira tem por detrás um raciocínio que está errado, que é dizer que Nossa Senhora começou já cheia de graça e, portanto, a única coisa que teve de fazer na sua vida foi manter a graça e não perder essa graça que tinha. Uma espécie de viver de rendimentos, digamos assim. E não há nada mais oposto à verdade. Nossa Senhora foi progredindo espiritualmente ao longo da sua vida. Ela foi crescendo em caridade. Santo Tomás de Aquino explica isto muito bem, dizendo que a caridade em Nossa Senhora também cresceu constantemente até a sua ida para o céu. E dizia que aqueles que estão em estado de graça devem crescer mais, sempre mais, na caridade, à medida que se aproximam do seu fim último. É como se fossem atraídos por esse fim último que és tu, Jesus, o meu Senhor e o meu Deus. Portanto, Nossa Senhora foi crescendo em caridade e crescendo de uma forma acelerada, tal como o vemos na vida dos outros santos, em que a intensidade da sua vida espiritual vai sendo cada vez maior e eles comportam-se de uma forma mais generosa com Deus à medida que são atraídos por Ele. Pois isto que aconteceu com Nossa Senhora é aquilo que Deus deseja que aconteça também conosco. Um movimento acelerado, um desejo de amar mais a Deus, um desejo de amar mais o próximo, um desejo de ser melhor, sem que isso nos transforme em pessoas soberbas, convencidas, mas um desejo de ser melhor permeado por essa humildade que tinha Nossa Senhora, que tinhas tu, minha mãe. E um desejo de ser melhor nas coisas concretas do dia a dia, nessas batalhas pequeninas, talvez exteriormente para uma pessoa que veja de fora, mas que são batalhas grandes para alguém que tem o coração cheio de amor a Deus. As mesmas batalhas que travou Maria nessa época em que foi apresentada ao templo, quer dizer, poucos anos depois, quando ainda era criança, essa batalha do sorrir, de obedecer aos pais, de fazer os trabalhos que era preciso fazer, de aprender, de estudar, essas mesmas batalhas temos nós de travar e é nessas batalhas que temos de mostrar o nosso amor ao nosso Pai Deus. Pedimos a Nossa Senhora, nesta festa de hoje, ajuda-nos, Nossa Mãe, a acelerar um bocadinho na nossa vida, a não nos conformarmos com aquilo que está mal, a termos o desejo de sermos pessoas mais generosas, a sermos mais parecidos a Ti, porque este é o desejo do Teu Filho. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Dizia Jesus, e apontando para os discípulos disse: estes são a minha mãe e os meus irmãos, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.